dia! Começamos aqui episódio 5 do nosso Brasileiros! E Bom aí, dia, Aline? bom dia, bom dia, família, bom dia, brasileiros, bom dia, Pampam. Bom dia, bom dia! Nesta Gente, manhã, hoje estamos gravando em plena quarta-feira, gente. Subimos o episódio, já fizemos o que tinha para fazer, foi para academia, andei cachorro, já fez tudo junto, misturado e estamos aqui com bastante energia, gratidão, para falar de uma coisa muito especial. Fica é, atenada aí. Roda a vinheta! Então vamos lá. Já que a gente vai falar, qual que é o título do nosso episódio hoje, Aline? numerologia. Em Uh, especial, o número que eu não vou soltar agora. Calma, muita calma, muita calma. nossa, não. Frisando que esse tema, para mim, particularmente, né, a importância. Já vamos falar do número. Por isso que eu falei Ok. numerologia, porque numerologia em si, né? Porque eu sou apaixonada por números. Uhum. Estou falando de matemática, gente, não é matemática, é sobre números. E em especial, né, hoje eu tenho uns números que são muito importantes na minha vida também e faz um verdadeiro sentido. Então eu tô bem Sim. excited, eu tô bem animada para esse episódio de hoje, amiga. Ah, mas eu vou ter que falar, né? Porque eu tenho que soltar. Hoje, nosso episódio de número 5, falaremos sobre a nossa conexão com o número 5. Então vamos lá. Exatamente, exatamente. Já soltou, já que soltou, nós vamos falar agora toda essa trajetória do número 5, a importância dele, até na nossa conexão também, né, Pan? Sim, com certeza. Exatamente. Aí agora eu já quero deslanchar aqui já falando. Ó, vamos lá. Já quero falar logo. Adoro, adoro, adoro. Então vamos lá. E sabe o que é A mais gente já. engraçado? Ah, Número 5, episódio. 5! A gente fez de Gente, propósito olha, eu isso, bato né? palma para tudo, porque tudo que a gente aplaude, a gente atrai. Então, tudo eu tô aqui, ó. A lei da atração, olha, quem tá escutando a gente aqui ou assistindo os nossos vídeos, meu Deus, vai virar fã de lei da atração, numerologia, coaching, tudo junto misturado, porque o que a gente fala de manifestação, de energia, de abundância, mas assim, gratidão, e também não é aquela gratidão de tipo, eu sou muito grata, da boca pra fora. Não, gente, sinta a gratidão, sinta a alegria lá no seu espírito, lá dentro do seu ser, assim. E, Exato. podia estar Respira, né? melhor, mas podia estar muito pior. Então, assim, quando falar sobre gratidão, vamos falar sobre a gratidão no momento presente mesmo, não é nem no futuro, não é nem no passado, nem no melhor, nem no pior, é sobre hoje. Hoje, somos gratos, estamos aqui gravando no episódio número 5 e vamos falar sobre a nossa conexão com o número 5. Então, vamos Yeah. lá. Aline, quer começar? De onde vem a nossa conexão com o número 5? Quando que a gente começou a perceber que esse número ficou aparecendo assim nas nossas vidas? Você quer desenrolar isso aí? Sim, sim, claro. Com base no que nós vivemos, né? Que não foi assim. Tem 5 anos que eu tô aqui no país, tem 5 anos que eu te conheço. E quando tomamos a iniciativa de começar, né, a trabalharmos juntas, foi um passo que demos e a gente conectou esse número até mesmo com tudo que envolvia o nosso trabalho. Então, o número 5 hoje, eu sei que ele significa liberdade, né? Vou colocar a palavra bem gostosa de se falar. A Uhum. ousadia, ele é um número ousado, porque te dá um acesso à liberdade, a conexões, ao renovo. Então, nada mais, nada menos que, para mim, significa hoje a importância desse renovo, desse ciclo, e a qual nós duas começamos também a trabalhar, a desenvolver, a se libertar e dar acesso a essa mudança. A gente encarou Sim. essa mudança com muita positividade. É o que você começou falando também no início, né, do nosso podcast aqui. Não é só sobre você verbalizar, é você colocar isso em prática. É você verbalizar e querer viver isso. Então, assim, o número 5, para mim, significa isso, a liberdade, sabe? Eu sei que também ele significa isso, mas eu coloquei como isso um intuito mesmo de praticar isso e viver isso, a liberdade, a mudança, né? A mudança. Uhum. Eu acho que o legal, a gente falando, né, dessa questão do número 5 da liberdade, na verdade, de fato, né, o número 5 na numerologia, para quem não sabe, é um número de mudanças.
E ele representa, de fato, movimento, liberdade, transformação. Ele é um número, assim, que as pessoas estão sempre se reinventando, são ciclos, né, que eles vêm e vão, assim, estão sempre trocando, seja de uma cidade de trabalho, de planos. Então, assim, para a gente foi muito interessante, porque apesar da gente ter se conhecido há 5 anos atrás, o clique mesmo foi, né, em dezembro, e a gente falou, não, a gente vai fazer acontecer, e era a virada do nosso ano 5. Então, para a gente foi um número assim muito de virada mesmo, né? De tomar essa iniciativa, de querer fazer alguma coisa diferente. E eu e a Aline, a gente é muito engraçada, porque a gente tem muita sincronicidade de números. Hoje cedo, por exemplo, eu estava na academia e terminou a minha aula da academia, era 44 minutos e 44 segundos. Aí na hora eu tirei foto do meu relógio e mandei para ela. Olha isso. Então, assim, a gente é muito antenada nessa questão dos números, da fé, o que é a mensagem do anjo, não sei o quê. Então, assim, para aqueles que não acreditam, that's ok, tá tudo bem, não tem problema. Mas para aqueles que gostam de sempre procurar um sinal positivo, uma resposta a alguma coisa, o universo está sempre escutando e você vai ter as suas respostas. Então, quando pensar em alguma coisa, uma transformação, pensa ali no número 5, número-chave, Yeah. coloque naquilo, escreva no papelzinho suas metas, os seus sonhos e só vai. Vai e acredita que vai dar certo, porque os ciclos, eles são muito importantes, né? Então, pra gente, foi assim, os padrões mesmo, né, amiga? As datas começaram a bater, datas, às vezes, a gente pensar na mesma E coisa. o nosso mês, na nossa primeira gravação foi no mês 5. Exatamente, foi no Foi mês no mês 5. 5, que foi, É, foi quando nós frisamos e determinamos a gravação para esse podcast. Já que começamos, exatamente. teve toda essa conexão, por que não gravar o número 5 no episódio 5, né? A Com gente, já até, certeza. a gente já até fez a gravação do episódio 6, mas o número 5 é o número 5. É isso aí. Boa, boa, boa. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Aí tá falando aqui, já que a gente vai entrar, né? A gente tá falando sobre essas questões de onde vem a nossa conexão e tudo mais, como é que a gente começou o podcast, o que ele significou pra gente, esse número 5, por que desse episódio número 5. E aí, assim, já que a gente tá falando, né, tanto desse número 5, a gente já começou a soltar algumas curiosidades, vamos lá, vamos ver então, né, o que mais aqui que a gente quando a gente pensa em mudanças, liberdades e novas fases, além do podcast, Aline, assim, quais são as novas fases nesse nosso ciclo, né? O nosso quinto ano juntas, assim, nesse nosso ciclo, tem mais coisa nova que você está começando também, né? Muitos projetos aí de mudanças e coisas que você está fazendo. Então, assim, você quer contar um pouquinho mais também sobre como essa virada de ano, esse começo do podcast, né? E o nosso episódio 5 aqui, já que a gente está falando disso, de símbolos e tudo mais, como é que começar esse podcast tem afetado, né, você e a sua forma de pensar e os seus planos desse ano? Sim, sim, é muito importante você frisar essa questão dos meus projetos, porque eu cheguei a ter comentar, né, no meu um episódio anterior, ou não, desculpa, foi numa live que eu fiz Uhum, com uma colega, e eu comentei com ela, comentei com as pessoas a respeito disso, de eu me silenciar. Eu tive uma uhum, pausa aí, né? Eu tinha um Instagram profissional, né? Que há 5 anos atrás eu mesmo movimentava, eu mesma que fazia tudo nele ali, contratei já uns marketing também para trabalhar comigo. Enfim, era uma página linda, era uma página que uhum, eu comecei do zero, assim, e ela foi crescendo, foi maravilhosa, mas teve um momento que você mesmo falou para mim, amiga, desativa então, se for para desativar, desativa pessoal e mantém essa. E eu não entendo uhum. porque eu tinha que me silenciar. Então, eu fui para a oração, fui para a conexão mesmo, e veio uma data para mim, uma data que determinou, você vai desativar essa conta. É preciso você apagar essa conta. Inclusive, eu apaguei essa conta e fiz essa limpeza. Assim que eu fiz também, você fez a limpeza no seu Instagram também, lembra? Que você Foi. boas coisas. E assim que eu fiz, tem o quê? Tem 9 meses já que eu desativei a conta de trabalho e comecei. E já, mesmo tendo essa conta de trabalho profissional, foi quando começou a vir o meu projeto, né? Que inclusive é um projeto Uhum, J3. O J, né? Porque é meu sobrenome tem Jesus, então eu coloquei o meu sobrenome, e o 3, Trindade, né? Então, assim, o 3 significa muito para mim, muito, 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 muito. Eu estava já acordando com muita frequência nesse horário, 3h33.
E 3h33. Por mais que eu tenha muita fé, eu não estava orando. Eu só acordava e fazia screenshot. Eu só tirava print. Eu não conseguia dormir de imediato e ficava. Aí eu comecei a ler mais sobre números. Que eu já lia, eu gostava, mas Uhum. aí foi quando eu comecei a escrever, colocar no meu notes mesmo. Não era pegar papel, não, eu ficava no meu notes ali escrevendo. E comecei a sentir isso e trabalhar nisso em mim. Comecei a trabalhar dentro de mim e comecei a ver. Foi quando eu montei, inclusive, a minha mentoria, a minha jornada aí, que agora eu estou cada vez mais me aprofundando ainda mais nessa jornada que é infinita agora, não tem fim, mas assim, estou trazendo agora mais, vamos dizer assim, estou trazendo mais ao público, né? Estava ficando só em mim e eu decidi que isso não ia ficar só em mim, que eu ia transbordar isso para outras pessoas, que eu ia conectar com pessoas. Eu sou apaixonada por pessoa, tenho uma conexão muito forte mesmo com Deus, mas assim, eu sou conectada com pessoas, gosto de lidar com pessoas. Então foi quando eu comecei a pôr isso em prática. Aí foi quando eu entendi lá atrás por que tinha que desconectar aquela página, o porquê que eu tinha que trabalhar nisso e focar mais nesse projeto. E foi quando a gente deu, inicialmente também, demos início ao nosso projeto também, né? Uhum. Trabalho juntas, e as coisas foi conectando, a gente foi se respeitando também nos limites. Amiga, vamos começar agora. Você lembra que nós, Nossa, inclusive, nós tentamos começar e não falava assim, não, amiga, e assim, estava focado no trabalho, aconteceu algumas coisas. sim. Era para começar no meio de maio. Porque nós Uhum. fizemos, nós se organizamos e estava tudo ok. Foi. Faltava 2 dias, a gente, meu Deus, não vai dar para mim, Pampam. Amiga, não vai dar para mim também. E no mês 5, tudo assim, ó, Tudo andou. caminhou. Tudo se Foi. encaminhou de forma muito legal. Então, assim, voltando a falar da minha mentoria hoje, né? Minha mentoria nada, não é que é nada mais né? Tudo é tudo sobre mesmo mim, uma vida realmente real do que eu vivi, do que eu tenho vivido e que já tem impactado pessoas, ó, desde lá de trás. Só Sim, que eu não quantas estava. pessoas impactadas na sua cadeira, né, gente? Assim, porque a gente já comentou aqui no podcast que a Aline fazia, né, faz ainda Faço unhas aqui nos ainda, não Estados parei Unidos. não. E é uma das pessoas mais conhecidas aqui na nossa, oh meu Deus, na nossa área de Tampa Bay. Vou ter que fazer Então, um call de assim, memes aqui. é, então, assim, de uma certa forma, já vinha assim, essa estrutura, esse trabalho de uma forma assim muito involuntária e muito guiada assim por divindade mesmo, pelo que tinha que ser, né? Assim, na sua intuição ali, e era tudo muito intuitivo, né? E aí você foi atrás de buscar mais conhecimento, teorias, estratégias para poder de fato colocar isso em prática e assim de uma forma é, mais bem estruturada, bem elaborada, Bem né, de todo o elaborado. seu aprendizado aqui, somando, né, com todas as outras coisas interessantes que esse mundo de neurociência, coach. Eu sei que tem gente que não acredita em coach, não acredita nesse. Eu acho que tem Ah, pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, assim como qualquer outra ah, profissão, né? Vai ter sempre aqueles que de fato são bons, fazem a diferença, e aqueles que estão ali, às vezes, popular, são conhecidos, são influencers, são isso, aquilo, mas nem sempre o embasamento deles é de fato verdadeiro. Então, assim, mas é uma ferramenta que ela traz transformação, sim, porque a transformação nada mais é do que a pessoa de fato acreditar que ela pode mudar, né? exato. Então, assim, quando você decide mudar e você decide acreditar naquilo, você decide ter fé, indiferente de religião, eu não tô falando de religião nisso, não, eu tô falando de fé mesmo, de você acreditar, de ter a Acreditar. crença de que vai dar certo. Então, quando você decide ter fé em você mesmo e nas coisas, as ferramentas elas vão surgir indiferente da pessoa que está sendo usada para te entregar aquela mensagem. A mensagem que é de fato que é para você, ela vai chegar até você. Pode ser um mendigo às vezes na rua, pode ser um palestrante, pode ser, não interessa. Pode Quando ser ela através é de uma para ser música. Quantas exatamente, vezes música falam com as pessoas? Às vezes sim, na rádio mesmo você coloca.
Aí vem aquelas mensagens de reflexão, e já enaltecendo o que você está dizendo, eu vou levantar ele aqui, esse livro da Flávia Melissa. Ah, olha Esse livro que lá. impactou, olha, gente, aqui, ó. Inclusive, eu tô com um pendente, que eu devo um desse para Pampam. Deve-me. A gente tem que ser Aqui, ó. realista, né? E eu, amiga, eu comprei extra. Eu dei, algumas clientes minhas têm. Eu nunca fiquei Aham. com livro na minha casa. E eu sempre dava os novos e fiquei com esse aqui, ó. Tem 5 anos que esse livro me acompanha. Tem 5 anos que eu posto. Agora não, né? Porque eu desativei minha conta. Ano passado tem esse período já, mas assim, eu postava diariamente Eu essas lembro. essas mensagens positivas. E como as pessoas falavam para mim no direct, Aline, essa mensagem foi para mim. Aline, eu precisava ler essa mensagem. Era uma constância, era de segunda a sexta, Uhum. postando frases positivas. 365 dias para você viver o agora, as reflexões. Porque às vezes você vai no modo automático, vai indo, você não presta atenção em alguns detalhes que é direcionado a você para você se conectar, para você Uhum. entender. E às vezes as pessoas esperavam, já tinha um horário certinho, as pessoas ficavam esperando a mensagem. Aline, essa mensagem foi para mim. Aline, a mensagem. E eu não postava no sábado e domingo, eu recebia a mensagem. Aline, vai postar a frase hoje? O que eu fazia? Quando eu chegava da igreja, eu ia lá, abria uma mensagem, ó, fazia um vídeo. Quantas vezes Uhum. um vídeo, ó, essa mensagem eu vou tirar para você, e tirava a mensagem para a pessoa. Uhum. Então, assim, é sobre isso, é sobre você acreditar, é sobre você depositar. A gente não está aqui para falar de religião, a gente está aqui para falar que você sim pode acreditar e as coisas boas podem acontecer. Sim, Números, com se você certeza. parar para entender números, todos os números de um ao infinito em números de contagem, vai ter um significado importante, se você parar para analisar, né? Sim. Enfim, entre outras coisas. Mas aí, Pampam, e você? Me conta. Esse negócio, por exemplo, do número 5 eu acabei de lembrar agora. Eu tive uma situação assim muito interessante também que Uhum. quando eu me casei pela primeira vez, foi muito interessante porque no dia do meu casamento, quando eu estava para entrar na capela, né? Mas na capela de igreja, não, a capela de Las Vegas mesmo. Quando eu tava pra entrar na capelinha, é, veio um negócio assim na minha mente que o meu ciclo ia durar 5 anos. E aí eu Uau. falei, nossa, o que que será que é isso? Será que eu tô ficando com o pé frio? Como assim 5 anos, gente? No Quem dia que do casa, né? casamento? Quem que casa pensando que vai durar 5 anos, durar daqui 2 dias, alguma coisa? E foi uma coisa assim muito nítida que eu lembro que a mãe do meu ex-marido, ela veio e ela me falou uma mensagem assim também super aleatória. Ela falou assim: "Olha, indiferente do seu casamento com meu filho der certo ou não, saiba que você sempre vai ser minha filha." Logo em seguida. Aí eu falei: "Meu Deus, e agora? Que é isso, né? Será que é tipo, minha energia tá até, sei lá, tá influenciando tanto que é?" E de fato, eu assinei o meu divórcio no meu aniversário de casamento de 5 anos. Eu estava no advogado, né? Que a gente se separou depois de 3 anos e meio de casamento. E daí a gente, né, se organizando tudo por causa da mudança daqui para Flórida, todas essas questões que a gente já abordou, a questão da minha celíaca, que a gente vai falar outro dia sobre isso, mas que eu fui hospitalizada, quase morri com esse negócio, depois quase perdi meu cachorro. Então foram coisas acontecendo e acabou que assim, a gente acabou estendendo, vamos dizer assim, o processo do divórcio, vamos dizer, por mais 1 ano e meio aí, por várias questões, né? Tanto saúde minha, do cachorro, enfim. E e aí até que ele me serviu o papel, porque de fato, né, ele começou a namorar outra pessoa, que eu fiquei super feliz por ele e tudo, e aí ele serviu os papéis do divórcio. E quando o papel ficou pronto, né, da advogada dele passou pro meu advogado, que eu fui assinar o papel, era 27 de maio de, do aniversário de 5 anos. Então, e daí eu falei, né? Eu mandei mensagem para ele, eu falei assim: nesse nosso aniversário de casamento, eu te desejo toda a felicidade do mundo. Eu já acabei de assinar o divórcio, espero que você seja muito feliz. E aí, e aí, tipo.
acabou. Aí ele mandou uma mensagem assim: Nossa, feliz aniversário, né? É meio bittersweet, tipo, é meio, né? Tipo assim, legal de Legal. celebração, mas é ruim porque acabou, né? Yeah. Mas foi o tempo que foi. Ele falou assim: Eu agradeço muito, espero que você seja feliz também. Então foi assim, foi um encerramento de ciclo muito interessante, porque foi exatamente nos 5 anos. E aí eu me lembrei, né, dessa questão da minha ex-sogra e falei para ela, falei, você lembra que no dia do meu casamento você falou tal coisa? Ela falou assim, mesmo. Eu falei assim, então, naquele momento eu tinha acabado de receber uma mensagem também que ia durar 5 anos. E ela falou, pois é, e eu não sei o que me deu também, e eu senti de falar aquilo pra você, que indiferente do que acontecesse com vocês, eu tenho muito amor e carinho por você, e você vai sempre continuar minha filha. Tanto é que hoje, muito embora eu namoro, né, sou noiva, né, de outra pessoa, vou me casar, no final desse mês aqui, então, e ela continua sendo presente na minha vida, por quê? Porque são relacionamentos que às vezes a gente não para pensar na questão da qualidade, fica pegado, mas é mãe do fulano, é não sei o quê, largou do meu irmão, então eu vou cortar você, não falo mais com você. Às vezes você era super amiga, às vezes da cunhada, de quem que seja, né? Então, assim, às vezes eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem que sair um pouquinho, sabe, desses parâmetros que a gente põe, né? De óbvio que tem situações que precisam de fato ter um distanciamento. Mas assim, para minha sorte, esse não foi o meu caso. Eu pedi permissão para ele, falei assim, ó, tudo bem eu continuar conversando com a sua mãe, tá? Ela é uma pessoa muito querida para mim. Não, não, tudo bem, tá tudo certo. Pode falar com ela, assim, vai fazer ela feliz e tá tudo bem. Então, eu acho que esse número 5 para mim foi muito interessante. E aí depois, os dias 27 de maio, no ano seguinte do meu divórcio, a minha cunhada, irmã do meu noivo, ficou grávida e ela fez o chá revelação da nenê dela no dia 27 de maio daquele ano. Aí no dia 27 de maio, depois a minha irmã engravidou no Brasil, teve a minha sobrinha mais nova, que é a minha filhada. Então, esse 27 de maio, que uma vez foi meu casamento, meu divórcio, depois no ano 5 e Marcou. depois teve vários renascimentos, porque foram duas crianças que nasceram de uma forma simbólica no mesmo dia 27 de maio dos outros anos. Então, assim, é um renovo mesmo, é uma limpeza, é uma transformação, uma transmutação de todas essas coisas. Uhum. E achei uma curiosidade super legal, acabei lembrando, falei, nossa, nem lembrava disso mais, que já faz tanto tempo que aconteceu, mas foi uma coisa muito interessante, que é essa questão de liberdade, que nem você falou, né? De liberdade, é, que assim, é um número das encruzilhadas mesmo, né? Você precisa escolher o seu próximo passo, ele faz uma transmutação mesmo e tem uma conexão, né, com os elementos também, que a gente pensa na terra, água, ar, fogo e o éter, que o equilíbrio mesmo, né, da natureza também está no número 5. As muitas pessoas acham que não, mas é no número 5 porque ele representa a harmonia, né, do físico, o espiritual, o racional e o nosso instintivo também, que é a nossa intuição ali. Então, eu achei interessante lembrar dessa pauta também aí, porque acho que as pessoas depois desse episódio vão começar a prestar atenção para ver se tem número 5 aparecendo para elas. Exato, e vão mesmo, viu? Vão mesmo. Porque, inclusive, é muito legal, viu, Pampam? Muito legal mesmo. Algumas partes já até já sei, né? Mas é bem É. legal. Fica assim, ó, fico assim, impactada, eu gosto de ficar escutando. Mas é engraçado que isso que você falou foi o que aconteceu comigo, né? Temos aqui como exemplo, porque como começou a acontecer com muita frequência, eu falei assim, não, tem algo aí que é para ser trabalhado, não é normal. Isso não está Uhum, normal. Então eu parei de insistir naquilo ali que estava só sendo um acordar. Falei, não, preciso focar no que está sendo, que eu preciso trabalhar. E com uhum. base nos meus atendimentos também, eu tenho vários prints, inclusive, no meu celular, sobre essa questão de números. Então, assim, eu falei, não, quero ler mais, eu quero me conectar mais. E o meu trabalho, né, a minha mentoria, ela foi voltada através desse despertar, de Uhum. lendo, me conhecendo, me conectando, me libertando daquilo, igual você falou a questão aí, as pessoas às vezes não dão muito ouvido à questão de coach, entre outras coisas. E tá tudo bem. É Tá você. tudo bem. Quando eu comecei a mudar, né, a parar de insistir em coisas que não estavam me levando ao meu objetivo, porque eu estava me vendo trabalhando, mas ao mesmo tempo paralisada. E eu falava, gente, isso não
Pode acontecer. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa que Uhum. tem que cuidar, eu gosto de me movimentar. Então, assim, se não tá fluindo desse jeito, eu vou ter que mudar essa rota aqui, eu vou ter que mudar esse ciclo aqui, eu vou ter que trabalhar, não vou ficar só numa coisa só. Claro que o meu trabalho me dá, né, ele me dá um retorno muito bom. Eu ainda Sim. faço minhas, mas eu também tive muitas oportunidades. Já fui chamada para trabalhar em vários lugares. Vários mesmo, não foi um, nem 2, nem 3, foi mais de 5 lugares. Já fui chamada também para abrir uma sociedade, já fui chamada para trabalhar, recentemente em um lugar somente 2 vezes na semana, assim, e as meninas até falavam: "Não, você pode trabalhar no seu estabelecimento mesmo, só vir atender 2 vezes na semana e tal". E eu sempre falei não, eu nunca tive medo de dizer não, mas não é porque eu não estava querendo me envolver ou até mesmo ter uma sociedade, até porque eu te Uhum. falei sim quando a gente decidiu tomar Sim, então, do podcast. Nada contra quem faz sociedade, nada contra. Cada um tem os seus, né, as suas demandas. Mas, sim. naquele momento, não era o momento, e eu sentia isso dentro de mim. Eu falava o não que era necessário. Então, eu ia ler, eu ia buscar a revelação ali na palavra, eu ia ler, o que está acontecendo? Então, era o momento de eu o quê? Me conectar, trabalhar Uhum. ainda mais isso, não só com as pessoas, mas isso em mim, e começar a anotar, escrever realmente o que eu precisava. Hoje, muita gente até que, assim, os da minha casa, inclusive, assim, pessoas bem próximas de mim, ainda não estão sabendo a fundo, porque ainda não é o momento de falar, de despertar. É momento de eu trabalhar, e eu estou trabalhando. E tem libertado, tem ajudado. Ontem mesmo, na hora que você mandou: "Amiga, faz o pedido, 444". Você lembra? Eu lembro. Eu fiz na hora um E olha, pedido 444 de novo, né? de Porque o novo. 44 foi hoje cedo de novo. Vou Exato, olhar o 4, gente. Vou olhar o exato. 4 já. Só vou olhar. O episódio é 5, mas já vou olhar o 4. Eu tenho eu te fa ó, olha aqui. Ah, tá, achei que era o 9, é D3. Eu tenho umas frases positivas que chegam no meu celular. E de imediato eu olhei sim o número 444, fiz o pedido, e aí eu abri meu celular, eu até fiz o post. Eu fiz aquela frase, baseada na frase que eu recebi, eu escrevi outra coisa baseada naquela frase ali. E que inclusive hoje eu vou estar fazendo um atendimento mais tarde e vou estar passando, porque aquilo mexeu comigo. Você está entendendo? Uhum. Sobre coisas, sobre as energias que você sente, e que se você for parar um pouquinho só, para você analisar e pensar, são coisas do seu dia a dia que faz você refletir lá na frente as coisas que estão acontecendo. E Sim, as coisas acontecem, as coisas vêm, só que tem pessoas que estão dispersas, são pessoas que não estão ligadas, não estão exatamente. conectadas, não estão conectadas. E aí que faz acontecer? Passa oportunidade. E quando passa oportunidade, tem gente trabalhando e fazendo. E quando tem gente trabalhando e fazendo, você está ficando para trás. Aí onde vai dando aqueles down, as pessoas vão ficando: "Ai, e por que que eu não fiz?". E por É. quê? E por quê? Porque a resposta está em você, não está em eu posso até te ajudar, te motivar, te incentivar, igual você mesmo acabou de dizer, as pessoas vão Uhum. todas se conectar agora aos números. As pessoas É. vão começar a ler mais sobre os números, tenho certeza disso, irão mesmo. Mas, não adianta só a gente aqui, eu e você, nós 2 sabemos o que nós praticamos, nós 2 sabemos o que a gente lê, o que a gente coloca em prática, mas e as outras, Sim, com certeza. né, Eu então até achei engraçado aqui, ó, porque eu puxei, né, o significado do número 4 ou do 444, que foi o que aham, a gente brincou ontem, né? Aí tá aham, falando assim que o 444 é o sinal de proteção divina. Ver o 444 é como receber um abraço do universo. É um lembrete de que você está sendo protegida, guiada e apoiada, mesmo quando não vê o caminho inteiro. É o número dos anjos dizendo: você está exatamente onde precisa estar. exato, tá vendo aí? Então, isso aqui, ó, estamos exatamente onde a gente precisava estar e que vai exatamente com o que você estava falando, que você teve esse tempo de recolhimento, a gente tinha esses sonhos, essas vontades de fazer um podcast, de fazer algo maior e transformador e compartilhar a nossa história com mais pessoas e trazer um pouco mais de positividade no mundo, esse despertar. E aí, mas assim, demorou um processo de 5 anos. Para mim, um processo de 5 anos para você, no sentido das nossas transformações pessoais, né, para poder chegar nesse ponto aqui de Tampa, de nos Sim, encontrarmos e começar um projeto. Então, eu acho assim
entrando assim já, né, na questão do que a gente aprende com tudo isso, é o que a Aline estava falando mesmo, é refletir, né? Quais são os padrões de vida que a gente está tendo? Quais são os sinais, né, de coisas assim que às vezes precisam ser analisados? Quais são as ferramentas que você pode usar? Às vezes eu escuto, tem muita gente que fala assim, nossa, Pan, tô me sentindo muito down, não sei o quê, mas eu não consigo pagar um terapeuta. Ou você conhece algum terapeuta lá no Brasil para ficar mais barato para fazer? E, gente, às vezes, assim, você nem precisa começar colocando empecilho da questão do capital financeiro. Hoje em dia tem tantos vídeos que você pode assistir, muitos psicólogos, terapeutas são acessíveis pelo YouTube, pelo Instagram, pessoas de qualidade mesmo de conteúdo. Tem a questão dos aplicativos, né? Que nem eu gosto muito do Insight Timer, né? Que ele tem várias meditações. Eu adoro assim a oração de limpeza profunda do Ho'oponopono. Se você não sabe o que que é, eu posso colocar a gente pode colocar esses links também para vocês aí. Ah, e assim, são ferramentas que você consegue um pouquinho se aprofundando até e manifestar uma situação financeira de repente melhor, oportunidades, porque tudo começa pelo pensamento, nós somos energia, né? Então você vai receber aquilo que você está colocando para o mundo, né? E cada um dá aquilo que tem. Então, assim, é lembrar que se alguém tratou mal, nem sempre é sobre você. Cada um dá o que tem. A situação tá difícil hoje. Ok, tá difícil hoje. Mas De, amanhã pode estar melhor. O que que você pode fazer hoje para amanhã o seu plantio ser melhor? Porque o uhum. amanhã nada mais que são essas consequências daquilo que a gente faz hoje. Então, assim, eu acho que em termos de reflexão, né, e aprendizado com tudo isso, para mim, foram sempre essa questão das repetições, e depois tem os ciclos de 7 anos que a gente pode falar outro dia, mas Uhum. assim, é enxergar esses momentinhos, né, essas situações na vida da gente e achar meio de transformar. Agradeça e receba. É simples assim. Exato. É que para muita gente, essa questão até que você falou aí agora, de entender que às vezes o peso está mais sobre a pessoa do que quem está recebendo isso, é difícil. Então, às vezes, as pessoas Uhum. ficam se cobrando. Recentemente, eu vou relatar algo que aconteceu bem rápido, tá, amiga? Recentemente, eu escutando Uhum. um depoimento de uma cliente, e ela, com aquela tristeza no olhar, eu virei para ela e falei: você quer desabafar comigo? Você quer contar o que está acontecendo? Ela vai escutar nosso podcast. Não vou citar, É. ela vai ouvir nosso podcast. Até mesmo porque eu vou lembrar ela que eu falei isso. Você quer desabafar comigo o que está acontecendo? Ela, não, é porque eu tenho uma amizade e essa minha amizade está se afastando cada vez mais de mim e e ela faz com que eu me sinta culpada, mas eu não sou culpada, eu tenho buscado, eu estou sem tempo de mandar uma mensagem. Então eu usei dois termos ali, né? O sem tempo e se afastando. Eu estava gerando duas cobranças da moça, mas mais dela do que da moça. Porque eu falei com ela o seguinte: você está se culpando sem necessidade. E o tempo tem tempo, sim, só que você não está conseguindo se encaixar. Porque tempo é algo que se a gente for parar para analisar e pensar, a gente consegue colocar tudo em ordem. Não precisa ser no exato momento, no horário certo, mas você consegue Uhum. colocar tudo em ordem e se ajeitar. Sim. Se você, um exemplo, se a gente fosse olhar a sua rotina hoje, do que você já fez, das mensagens que eu recebi de você aqui, a gente estaria aqui gravando? Não, fala, Não. nós Não. estaríamos aqui gravando? Não. Você o quê? Se organizou aí, fez acontecer e fez. A gente está aqui gravando um podcast. Mas voltando lá na história, é o seguinte: Aí eu conversando com ela, eu falei: não, você vai tirar um tempo, tá? Que nem que seja no horário do seu almoço, horário do almoço sagrado, não quer mexer no telefone, almoçou, terminou o almoço, pega ali e escreve uma mensagem. Mas não se sinta culpa daquilo que está sendo verbalizado por outra pessoa. Não alimente isso, porque tudo que ela Uhum. está jogando para cima de você e para você está nela, está acumulado nela, está Uhum. dentro dela. Talvez ela só precisa disso, desabafar. E você está sendo agora um saquinho de pancada porque você é uma boa ouvinte, não tem autodefesa. Então, quando Uhum. parar para escrever ou não quer escrever, fazer uma ligação, as coisas vão se encaixar. E você vai Sim. perceber que não é sobre você. Enquanto você não parar para resolver a situação, não é sobre você, é sobre a pessoa. E nossa vida é assim.
vai juntando, vai aglomerando as coisas. Se você não tira tempo para resolver, você sempre vai achar que você tá errado, que você fez o errado. Não, tudo tem como se resolver. Diálogo, conversa. Não tenho tempo para conversar, vamos tomar um sorvete, vamos marcar um sorvete no domingo. Ah, não tem... Uhum. Marca alguma coisa, mas converse. Uma Assim vai call, que nem a percebendo. gente. Às vezes a gente não tem tempo de conseguir, porque a gente não mora perto, né, amiga? A gente já falou sobre isso também. A gente mora aqui Exato, 45 exato. minutos uma da outra se não tiver trânsito. Se não tiver trânsito, tá? Então, assim, às vezes a vontade de estar junto é muita, mas assim, a minha rotina aqui, ou a sua rotina também aí com as crianças, as coisas, a gente não consegue, porque Exato. são 2 horas praticamente, né? 1 hora para ir, vamos contar um pouco de trânsito aí, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mais as nossas tarefas e as coisas, mas é uma ligação no telefone. Poxa, amiga, olha, você pode falar comigo tal hora, 7 horas, tal dia, 7 horas da manhã? Nossa, amiga, beleza. Então vou me organizar aqui, vou reagendar minha academia, vou trocar não sei o quê, ou vou pedir para um vizinho levar as crianças para a escola, né? Que faz o. Né, a gente faz muito carpool aqui nos Estados Unidos, né? O carpool, Sim, na verdade, exato. é carona, né? São as Carona. caronas entre os Aham, pais. sim. Uhum. Então, é, é uma questão, assim, de prioridade. E esse negócio, amiga, esse negócio da prioritização das amizades tem sido uma coisa muito interessante pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa de muito me doar. Uhum. Eu sou muito mãezona, você sabe, assim, apesar de não ter filhos, eu sou Uhum. muito, oi, você tá bem? Tem certeza? Me manda mensagem, né? Você, tipo, ó, eu só quero saber, oi, tudo bem? Eu sei que tá corrida aí, mas quando puder, me manda uma mensagem. Você também é muito assim, amiga. Sim, me E identifico. às vezes eu percebo, assim, até tem uma coisa que eu tô, né, fazendo um ho'oponopono, assim, que precisa mesmo de Tá limpeza. trabalhando por nisso, né? Exato, por quê? Porque tem pessoas que, assim, eu gosto muito, que foram muito importantes para mim durante muito tempo, mas que, por exemplo, assim, passa no Facebook, mas não me responde o text message. Passa no Instagram, mas não responde o meu WhatsApp. E aí você fala, aí, São pessoas que estão, querendo ou não, chupando a sua sugando. exato, aí você Pra fala fazer assim, um poxa, corte. mas espera aí, né? É, Eu conheço essa pessoa, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas, gente, chega um ponto que, assim, o copo nosso também fica vazio. Você não é. tem reciprocidade. E o que eu digo no sentido não é para você fazer esperando alguma coisa. É, Não. exatamente. Exatamente Mas isso. a energia balanceada para ela existir precisa ter reciprocidade. E a reciprocidade, às vezes, não é a mesma coisa. Por exemplo, amiga, eu te mando 10 mensagens no dia, você consegue me responder com uma. Poxa, a Aline não tá me respondendo o suficiente. Não. Naquele momento, você só pode me mandar uma mensagem, ou eu Ex- só posso te mandar uma mensagem, né? Exato. Então, assim, e é entender que, de repente, aquela pessoa não tá com o mesmo tempo que você, mas não significa que você não seja uma prioridade para ela, ou ela não seja uma prioridade para você. Ou que, de repente, você tá mandando várias mensagens, que nesse caso, mandando várias mensagens, né? Às vezes, oh, você tá bem, tá vivo, não sei o quê, eu sei que você tá passando um momento delicado, não sei o quê, mas e aí? E aí a pessoa às vezes não te responde, mas está ali passando nas suas redes sociais para ver o que você está fazendo, está curiando, né? Ou então assim, nada contra, absolutamente nada contra. Mas chega um momento que tem coisas, o que eu estou querendo falar com isso é que às vezes esse processo de transformação e limpeza ele é muito importante. Ele é Muito. muito válido. É. Assim como a árvore troca de casca conforme ela vai crescendo, né? Ela vai ficando mais larga, ela vai perdendo ali, né, as camadas dela, porque ela vai criando mais e mais anéis ali dentro, né, do núcleo dela, assim, vai se expandindo e ela vai perdendo um galho, vai perdendo folha, vai perdendo casca, vai perdendo um monte de coisa para continuar evoluindo. Existem pessoas que vão, sim, de fato, estar com a gente, acompanhar para o resto da vida. Existem pessoas que elas vieram por ciclos, né, e períodos E que a era gente também. necessário também vir. Porque Exatamente, nada é por acaso, nada acontece. exatamente, Em tudo que nós fazemos, não tem como sairmos vazio. Tudo exato. vira algo ali, que seja algo É, positivo ou negativo, mas vou de fato aprender uma lição. De fato, você. sim, com certeza, Ah, com certeza. Então eu acho que assim, né, meio que para resumir todo esse nosso episódio 5, a nossa conexão, acho, né, amiga, foi muito assim.
interessante porque existem muitas coisas que a gente é bem parecido, existem coisas que a gente é totalmente oposto, existem amizades que a gente tem em comum, outras amizades que a gente fala, meu Deus, que você tá andando, né? Assim, na brincadeira, porque a gente tem lados diferentes, somos seres humanos, todo mundo tem coisas diferentes, né? Mas é essa divindade, essa crença, essa fé de que somos parte de um mundo maior, que somos todos feitos de energia, vibração, né? Que temos aí o poder de manifestação, a numerologia maravilhosa, temos essas coisas em comuns e a gente é isso, né? Esses sinais divinos, vamos dizer assim, que traz a beleza da vida das coisas, né? Então, esses ciclos, o que a gente trouxe hoje no podcast, o nosso número 5 foi muito importante para mim, também foi justamente isso, amiga. Era um início de um novo ciclo pra gente, de Foi, foi amizade e tudo, né? tudo. Tudo. Eu e você, por exemplo, mesmo, né? Vamos relatar de fato, a nossa verdade. Você veio até a mim, você não vinha depois com tanta frequência, mas a nossa conexão sempre foi muito gostosa, muito alinhada, né? Sim, E uma questão também de respeito, uma amizade que a gente se respeita, né? Já falamos no podcast já anterior, já falamos, já a Pan já me contactou de madrugada com uma amiga e eu abri minha porta e a gente, inclusive, foi, fez um livrinho no final da nossa conversa. foi verdade. Tivemos várias gargalhadas, só estou para a gente fechar aqui também, para vocês entenderem. Eu estava acordada, eu estava disponível, por que não receber? E foi um momento Exatamente. tão gostoso, foi um momento de troca, foi um momento de entrega também. A sua amiga precisava muito ouvir o. Nossa, aquilo foi maravilhoso para ela. Eu ouvi muito aquelas mensagens e tudo que nós conversamos. E olha só, eu me senti bem também, eu me senti super bem. E é sobre isso. Tem pessoas na vida da Pan que eu não tenho vínculo, tem pessoas na minha vida que a Pan não tem vínculo. Hoje a gente faz um Uhum, trabalho que a gente te fala, a gente se doa, mas a gente também recebe de vocês, a gente precisa de vocês. exatamente. E acreditar. É sobre você entender que a mudança ela é necessária, mas que E também é você passa individual, né? e é individual. E é individual. Não adianta. Eu estava até pegando aqui, amiga, eu falei, licença, eu estou pegando aqui meu telefone para me olhar a mensagem rapidinho. Eu quero falar, porque ontem, quando nós estávamos falando do número que eu te falei, e a Uhum, frase veio, não é tarde demais. Você acredita? Não é tarde. acredito. E é realmente isso, não é tarde demais. Não é tarde demais para você acabar de escutar esse podcast, por exemplo, e tomar um passo. Ir lá, Uhum, quer começar por onde? Quer começar pelo número, anotando? Anote tudo e faça acontecer. Ah, eu quero fazer alguma coisa para aumentar a minha renda. Faça acontecer um brigadeiro que você vende por um $1, bolo, qualquer coisa, né? faz diferença. Você está entendendo? Então, nunca é tarde demais. Tudo pode acontecer. Você tem que estar disponível. Está disposto? Está disponível? Então faça acontecer. E nós estávamos o quê? Disposta, cheia de vontade, cheia de querer, e veio tudo junto e foi misturando e foi conectando, fizemos aquela massa assim deliciosa e hoje estamos aqui. Exato. Começamos com que tínhamos, né, amiga? Primeiro a gente começa, depois assim. E O eu falava famoso o quê? Conta, slogan amiga, eu nosso. falava. Eu falava pra Aline assim, amiga, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Aí a Aline, não, amiga, com certeza. Primeiro a gente começa, depois a gente termina. Eu não, amiga, a frase não é essa. Eu sou péssima de ligamento em relação como é que fala? Mas não é gira, não, meu Deus do céu. A rima. Olha, Aham. esses dias eu fui conversar com a pessoa, eu falei, você acha o quê? Gira, não faz tempo. Você acha o quê? Você acha que eu Segura tenho. o riso. Você acha que eu tenho. Você acha que eu tenho bola de neve? Você acha que eu tenho bola de neve? Não é Amiga, bola de cristal. amiga. Bola de... Eu falei, você acha que eu tenho bola de neve? Não. E eu tava super, né, assim, centrada. Eu, ai, meu Deus, não é bola de neve, é bola de cristal. É que a Van segura os cristais, né? Manda pra Van, né? A bruxa do sou eu, né? Manda pra Van. Aí eu, ai, você acha que eu tenho isso? Depois que eu fui Ai, parar, meu não, mas Deus. é cada piada que sai, que só Deus, meu Deus. Mas enfim, Ah, bora pra cima. vamos. Então é isso, gente. O episódio de hoje foi bem tranquilo, assim. Eu acho que
É mais para vocês terem uma noção também de como nós somos como pessoas. Aqui a gente de fato fala as nossas verdades nuas e cruas, óbvio que vai ter coisa que a gente, de repente, vai estar certo, ou que alguém vai julgar que está errado, mas assim, estamos falando do princípio da nossa experiência de vida, as nossas experiências aqui nos Estados Unidos, as ferramentas que têm nos ajudado, e a numerologia tem sido uma delas. Quando a gente pede um sinal, a gente recebe. Então, assim, espero que vocês tenham curtido esse episódio. A Aline é sempre bom te ver de manhã, eu fico tão animada, depois eu trabalho até mais feliz. A gente faz E muita palma lembre-se, nesse podcast, minha gente. e lembre-se, o dia mais importante da sua vida começa no hoje, no agora. Nunca Exatamente. é tarde demais. Fica essa reflexão. E lembrando, a gente sempre fala, né, Pampam? A gente pede para que vocês deixem aqui nos comentários, que é muito importante, Sim, também o que vocês querem saber e as curiosidades. Baseado, exato. inclusive, nesse episódio agora, Pam, a gente vamos colocar lá depois na descrição, né? Algum livro. Vamos indicar, né? Sim, vamos, E podemos. esse livro da Flávia também, da Flávia Melissa, quem quiser tiver interesse, né, amiga? Exatamente. São mensagens positivas, né? São coisas que vão fazer você se conectar mesmo com você e entender o seu processo. Porque hoje eu e a Pan, para nós estarmos aqui também, nós tivemos que passar por um processo. E nós estamos Exatamente. começando e nós vamos melhorar. Exatamente. Né, amiga? Lindo, maravilhoso. Então, é isso aí, minha gente. Espero que tenham gostado, que nem a Aline falou. Deixe seus comentários, deixe seu like, suas sugestões, o seu feedback positivo, Sim, construtivo também. Não precisa ser só lindo, maravilhoso, não pode ser um feedback construtivo também, não é negativo, importante. A gente tá aqui. construtivo, É construtivo, para exatamente. que a gente melhore a cada dia. Se vocês tiverem alguma dúvida também, assim, pode mandar lá no privado, a gente sempre responde. Então, se tiver alguma curiosidade de número com vocês, deixa para a gente também, manda mensagem. E falando em números, por favor, se você está ouvindo esse podcast, assistindo, não deixe de compartilhar nos seus stories, por favor. Nem que seja uma pessoinha mais, assim, para ajudar a Marca a gente, gente. marca a gente, para que a gente consiga expandir esse podcast para mais pessoas, para mais tocar mais vidas, assim, no geral, e talvez pelo menos um tiquinho, assim, 0,00001%, né, de diminuir essa solidão que às vezes a gente sente como imigrante aqui nos Estados Unidos, ou que está precisando de algum motivo, ou que está se sentindo lá no fundo do poço. Manda para alguém e fala assim, ó, manda mensagem para essas meninas aqui que de repente elas têm alguma dica para passar para vocês, ou alguém que precisa ser ouvido, né, que precisa conversar com alguém. Então, assim, conte com a gente, assim como a gente conta com vocês também. Espero que vocês gostem muito. E a gente se vê no próximo podcast. Beijo! Beijo, tchau!